Olá, inicio saudando a todas e todos que nos acompanham virtualmente para o lançamento da síntese de evidências sobre estigmas de egressos e familiares. Meu nome é Melina Miranda, sou assistente social e sanitarista. Estou como supervisora no Departamento de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário e do Sistema de Execução de Medidas Socioeducativas, o DMF, do Conselho Nacional de Justiça. O conteúdo deste webinário encontra-se ancorado no eixo 3 do programa Fazendo Justiça, o eixo chamado Eixo Cidadania, que, falando de forma bastante abreviada, é a frente que se debruça sobre políticas de cidadania, tanto para as pessoas privadas de liberdade e tanto para as pessoas egressas do sistema prisional, como a nacionalização dos escritórios sociais e constituição de redes. Além disso, também tem um trabalho voltado aos mecanismos de potencialização da atuação do Poder Judiciário, sobretudo nas inspeções, e também nos temas de participação e controle social. Isso tudo dentro do programa Fazendo Justiça, do CNJ, que é desenvolvido em importante parceria com o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, o PNUD, o Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crime, o NODC, contando ainda com o apoio do Ministério da Justiça, e Segurança Pública. O lançamento de hoje faz parte da série Justiça Presente, sendo uma de suas relevantes publicações. E para mim é uma honra mediar este evento, que apresentará o conteúdo tão significativo e inovador como trazido pelo CNJ e produzido pelo Instituto Veredas, que é a síntese de evidências enfrentando o estigma contra pessoas egressas do sistema prisional e suas famílias. Muito importante pensarmos em caminhos que possuam evidências para o desenvolvimento e fortalecimento de políticas públicas que tenham atenção voltada ao enfrentamento do estigma que é sofrido pela população egressa e também pelos seus familiares. É um tema que ainda não é tratado com o mesmo peso que tem o estigma, né, e seus efeitos que se constituem verdadeiras barreiras e motivo de adoecimento, tanto psíquico quanto social. Assim, para as contribuições no lançamento da síntese de evidências, enfrentando o estigma contra pessoas egressas do sistema prisional e suas famílias, contamos hoje com a participação do Luiz Geraldo Santana Lanfredi, que é um juiz auxiliar da presidência do CNJ e coordenador do DMF, coordenando, portanto, pelo CNJ o programa Fazendo Justiça. Contamos também com a participação muito especial da Laura Boeira, que é psicóloga pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, mestra em bioética pela Universidade de Brasília. A Laura, ela dedicou sua formação à temática da saúde pública e atualmente é pesquisadora e diretora do Instituto Veredas. Também contamos com a importante participação da Dandara Tinoco, que é jornalista e mestra em políticas públicas e estratégia de desenvolvimento, e hoje está como assessora em comunicação e pesquisa do Instituto Igarapé. Eu gostaria de agradecer mais uma vez o aceite e participação das nossas ilustres convidadas e convidado, e ressaltar o trabalho e as contribuições das coordenadoras e coordenadores estaduais do programa Fazendo Justiça, com atuação fundamental para o desenvolvimento do programa, em especial aos coordenadores Lucas Miranda, de Minas Gerais, Wellington Caixeta, do Distrito Federal, e Gabriela Lacerda, que era coordenadora estadual no Piauí. Esses 3 estados participaram ativamente de todas as etapas desse projeto, em parceria com o Instituto Veredas, que está com a gente hoje aqui representado, né, pela Laura. E a atuação foi fundamental para o envolvimento dos diversos atores locais nas ações fomentadas por essa parceria. Então, após essa breve introdução, com muita alegria, eu passo então a palavra ao Dr. Lanfredi para a fala de abertura do nosso lançamento. Dr. Lanfredi, a palavra está com o senhor.
Obrigado, Medina. Eu gostaria de cumprimentar a todas e a todos, em especial as nossas queridas Laura e Dandara, as pessoas de quem, né, eu festejo a parceria não só com o Veredas, como também com o Igarapé. Em novembro de 2018, o Conselho Nacional de Justiça e o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento assinaram Programa de Cooperação Técnica Internacional destinado ao fortalecimento do monitoramento e da fiscalização dos sistemas prisional e socioeducativo. Esse programa, assim firmado, assumiu o grande desafio de desenvolver ferramentas e estratégias para enfrentar o estado de crise nos sistemas prisional e socioeducativo, considerando as particularidades de cada qual. É por isso que, a partir de janeiro de 2019, o Conselho Nacional de Justiça passou a liderar um dos programas mais ambiciosos já lançados no país para a construção de alternativas possíveis à chamada cultura do encarceramento. O Fazendo Justiça, que é o novo ciclo do programa que se inicia com a gestão do ministro Luiz Fux, ele está sendo construído sob a perspectiva de reforçar as iniciativas já em curso e abranger novos enfoques anteriormente não contemplados. Desde outubro, estamos promovendo o lançamento das publicações da série Justiça Presente, as quais trazem diversas temáticas relacionadas ao sistema penal. E o lançamento que hoje nós faremos, ele se insere no âmbito do conjunto das ações levadas a cabo com o escopo de fomentar políticas de cidadania e garantia de direitos. A publicação Síntese de Evidências, enfrentando o estigma contra pessoas regressas do sistema prisional e suas famílias, produzida pelo Instituto Veredas em parceria com o CNJ, o PELS, a Fiocruz e o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, tem o apoio relevante do Departamento Penitenciário Nacional. Algumas considerações a respeito dessa publicação são importantes a começar por considerarmos que o processo de estigmatização ele se relaciona com o contexto social e a identidade dos sujeitos, sendo um elemento de desvalorização e, consequente, discriminação, situação muito comum entre as pessoas regressas e suas famílias. Parece-nos fundamental, portanto, enfrentarmos o estigma das pessoas regressas e respectivos familiares, uma vez que esse elemento dificulta o estabelecimento de relações comunitárias e sociais, podendo intensificar processos de marginalização dessas pessoas. Um estudo como esse, caracterizado pelo rigor científico, torna-se ainda mais importante ao considerar que o processo de estigmatização ele é fruto de avaliações equivocadas, ou seja, sem fundamentos justos e concretos, generalizando o comportamento do indivíduo a partir de suposições parciais. Portanto, é inegável o alcance das consequências deste contexto, uma vez que traz marcas profundas na vida daqueles que sofrem os processos de estigmatização. Sabemos que os impactos negativos enfrentados pelas pessoas regressas e suas famílias são múltiplos, e que essa correlação interfere no engajamento dessas pessoas aos recursos sociais e comunitários voltados à garantia dos seus direitos, dentre aqueles voltados ao apoio à saída do sistema prisional. Deste modo, tendo em vista a necessidade de enfrentarmos essa questão com racionalidade e expondo suas contradições, esta publicação busca promover o diálogo com formuladores e implementadores das políticas, sejam gestores, operadores do direito, trabalhadores dos serviços das diversas políticas públicas, a sociedade civil, pesquisadores, trazendo de forma simples um resumo das evidências de pesquisas globais, revisões sistemáticas de efeito, com relação à temática, suas avaliações e, por fim, um compilado de opções para o enfrentamento do estigma e preconceito contra grupos específicos. Mais do que uma síntese,
a publicação busca apoiar os gestores e os serviços, como os nossos escritórios sociais, no como fazer e como se engajarem no enfrentamento dessa desafiadora temática. A publicação nos convida a ver com mais clareza essas questões, buscando quebrar o ciclo vicioso, naturalizado de marginalização e todas as consequências geradas por esses problemas, como o estreitamento que ocasionam não somente no horizonte social e pessoal da pessoa egressa e sua família, mas também na autoimagem e na identidade desses indivíduos. Ademais, também apresenta os efeitos das intervenções psicossociais de base comunitária, indicando facilitadores e barreiras de implementação, e também as intervenções educativas que conduzem aos efeitos esperados, apresentando assim as iniciativas mais acertadas que promovam melhores e maiores resultados. Finalmente, esta importante parceria com o Instituto Veredas se torna ainda mais relevante ao considerarmos a fundamentação dessa publicação a partir de evidências científicas e revisões sistemáticas, tornando-se um verdadeiro antídoto no combate ao estigma e discriminações, colocando luz sobre uma problemática ainda invisibilizada e pouco estudada nos meios de pesquisa e acadêmicos, no entanto, imprescindível para efetivar e concretizar a reintegração social das pessoas egressas e suas famílias. É com alegria que nos encontramos hoje, portanto, aqui, para celebrarmos essa parceria que nos é tão cara, apresentando aos senhores e às senhoras um dos primeiros frutos dessa primorosa atuação conjunta com o Instituto Veredas. Importante também parabenizar o trabalho do Instituto Igarapé, um dos nossos convidados ao debate no dia de hoje. Importantíssimo no trabalho destinado às pessoas egressas e um grande parceiro do nosso programa. E tenhamos todos e todas uma ótima tarde. Muito obrigado. Muito obrigada, Dr. Lanfred, pela abertura, pelas palavras. Passo já imediatamente a palavra à Laura Boeira, agradecendo novamente a possibilidade da parceria, né, com o CNJ, do Instituto Veredas, um instituto que realiza um trabalho muito sério e muito inovador no Brasil e que pode auxiliar muito, né, diversas áreas das políticas públicas, o desenvolvimento de políticas que tenham mais sentido para a população que vai se beneficiar delas. Laura, muito obrigada, está com você a palavra. Muito obrigada, Melina, Lanfred, pelo convite, pela parceria. Dandara, é um prazer reencontrar também. Acho que está nesse lançamento hoje, nessa oportunidade de conversa. É um momento muito especial para nós, do Instituto Veredas, porque a gente nasce com essa missão de realmente romper as fronteiras que dividem a gestão pública entre os diferentes poderes, as organizações da sociedade civil e a academia, as universidades. E se eu pudesse sonhar com uma parceria que possibilitou a execução da nossa missão da forma mais fantástica, ainda assim eu não chegaria perto do que foi esse trabalho viabilizado pela generosíssima abertura de portas do CNJ para a gente construir a síntese de evidências que vamos lançar hoje, que já está disponível no site do Fazendo Justiça, nas publicações, para todo mundo que está nos assistindo poder conferir. Então, eu não poderia começar hoje a falar sobre esse trabalho sem agradecer muito, muito toda a parceria com o Conselho Nacional de Justiça, com o programa Fazendo Justiça e toda a trajetória que ele já tem dentro do CNJ. Obviamente, o apoio do DPEM e do PNUD essencial e relevante, especificamente no eixo 3, que é um eixo de cidadania. Imagina o tamanho do desafio que é encarar um eixo de promoção de cidadania das pessoas presas e egressas. Então, fico pensando que esse trabalho do eixo 3
que foi muito, muito generoso em abrir de novo as portas, especialmente na figura da Poliana, do Felipe, da Sandra, e nos receber para fazer a construção de tudo isso que vem a ser a síntese de uma forma muito colaborativa e participativa, que eu vou contar um pouco para vocês hoje, é algo que realmente nos inspira sobre a forma mesmo que o Programa Fazendo Justiça e o Conselho Nacional de Justiça estão topando construir as suas ações, numa colaboração imensa, radical, com as organizações de sociedade civil, com braços de pesquisa, e, portanto, todos esses lançamentos que a gente vem acompanhando desde o mês passado têm uma profunda relevância, uma capacidade de transformação da realidade que é incrível mesmo. Eu parabenizo muito vocês pela coragem e pela generosidade de terem aberto as portas. Para contar um pouco sobre esse trabalho e também sobre o trabalho do Veredas, como a gente se aproxima dessa temática, eu queria dizer que a primeira premissa, quando a gente foi construir a síntese de evidências, foi como que dentro de um desafio gigante de promoção de cidadania para pessoas regressas, pessoas presas e as suas famílias, a gente prioriza um desafio para conseguir procurar mais informações. E nos pareceu absurdo fazer essa priorização a nível de escritório, né, entre portas fechadas. Então, esse foi um trabalho que, desde o início, a gente foi contando com parcerias lá fora. As já mencionadas parcerias que a Melina trouxe com os estados do Piauí, do Distrito Federal e de Minas Gerais, que foram estados que nos ofereceram informações sobre a sua realidade local. Então, desde o início, com a atuação dos coordenadores estaduais do Programa Fazendo Justiça, nós pudemos escutar tanto as pessoas que estão atuando no nível do judiciário, quanto as pessoas que estão atuando no nível das políticas públicas locais, e, por fim, conseguimos fazer uma escuta de pessoas egressas e suas famílias para fazer juntos uma priorização. Então, esse processo de priorização de qual seria o problema que a gente ia procurar soluções através da síntese de evidências foi realmente construído durante um período de alguns meses, escutando em 3 estados brasileiros quais as realidades que estavam mais pressionando esses públicos. E a realidade do estigma sofrido pelas pessoas regressas e suas famílias surgiu com tanta força, num nível tão alto de representatividade nas respostas, que emergiu como o problema prioritário para a gente construir a síntese em torno dele. E eu quero ressaltar muito o quanto foi importante escutar essas pessoas, tanto que estão trabalhando no nível do judiciário, quanto no nível do executivo, das políticas públicas locais, porque a gente já estava pensando na síntese como um material que podia informar as ações no território real, na vida real desses estados, dessas cidades, que hoje estão acolhendo pessoas regressas do sistema prisional e as suas famílias. Então, a gente pôde fazer essa escuta. O tema do estigma surgiu como um tema prioritário. E quando a gente foi se debruçar sobre o tema do estigma e procurar, dentro do nosso método desenvolvido no Veredas, evidências que pudessem apontar caminhos, que tivessem uma boa chance de efeito positivo para a solução desses desafios do estigma, a primeira grande situação que a gente enfrentou foi o quanto ainda é tímida a produção de estudos e pesquisas sobre estigma para esse público de pessoas regressas e suas famílias. Então, o que a gente já vem vendo sobre o quanto esse público é invisibilizado em diversas políticas, em diversos níveis da atenção à cidadania, e que já era um diagnóstico que o Conselho Nacional de Justiça fazia e, em grande medida, motiva essas ações de transformação da realidade que foram sendo desenvolvidas nos últimos anos. Quando a gente olha para o cenário da pesquisa nacional, especialmente, esse tema do estigma também ainda é invisibilizado quando o público são as pessoas regressas e as suas famílias. Então, a gente buscou muitas evidências que acabavam nos informando sobre o tema do estigma, mas junto a outros públicos.
públicos, por exemplo, de pessoas que sofrem estigma por causa dessas questões de saúde mental, públicos que sofrem estigma por causa de outras doenças, por exemplo, doenças infecto-contagiosas como HIV, tuberculose, público de pessoas que sofrem estigma por alguma característica específica que torna elas alvo de especulações e discriminação e preconceito no seu território local. E muitas das evidências que a gente usou para construir esse material vieram, então, emprestadas desses outros temas. E nós ficamos preocupados em validar isso para fazer sentido junto às pessoas egressas e suas famílias. E aí, quando a gente foi escutar elas, depois que algumas evidências já tinham sido levantadas, o pessoal nos trouxe justamente que, bom, também somos pessoas egressas e familiares, mas nós também sofremos com problemas de saúde mental, nós também sofremos com questões de doenças infecto-contagiosas. Então, o estigma que a gente sofre é um estigma quase que é somado. Muitas vezes o estigma relacionado à raça, o estigma relacionado à pobreza, o estigma relacionado a alguma questão de saúde mental que eventualmente as pessoas possam ter, se soma ao estigma sofrido pela condição de egressa ou de familiar de pessoa presa e egressa. E aí isso nos deu um novo olhar ainda mais complexo sobre como enfrentar o estigma talvez seja uma ação prioritária para conseguir dar passos em qualquer outra direção. Porque o que a gente foi averiguando a partir dos estudos levantados é que as ações de estigma, elas se dão, claro, na população em geral, mas elas também se dão nos acessos aos serviços públicos de saúde, de educação, de moradia. Então, uma boa parte do enfrentamento ao estigma é sensibilizar trabalhadores e trabalhadoras de serviços públicos a não reproduzirem esse estigma quando estiverem acolhendo essa população de pessoas egressas e suas famílias. Então, o processo todo de construção foi muito, muito rico. A gente ainda contou com um apoio maravilhoso da Fiocruz Brasília e da Escola Nacional de Administração Pública, que somaram com as suas técnicas de pesquisa em diferentes momentos da nossa construção da síntese. E a síntese, ao fim, é um documento de algumas páginas que nos apresenta tanto um diagnóstico de como essa situação do estigma está se apresentando no Brasil hoje, como ela é percebida, com os dados que foi possível a gente levantar, tanto escutando esse público, quanto lendo a produção nacional, que, embora ainda tímida, existe estudos muito interessantes que a gente pode se basear. Logo depois, a gente traz algumas das soluções que foram identificadas que têm um alto potencial de efetividade positiva. Então, a gente sempre busca soluções que possam ser implementadas nos serviços de uma forma o mais descritiva possível, que já venha mais pronta para esses serviços incorporarem as suas metodologias, mas que tenham bons indícios de efetividade, porque existem um sem fim de intervenções que é possível realizar pensando em mudar a situação do estigma, mas nem todas elas, quando estudadas, apresentaram efeitos positivos. Isso é muito importante na hora da gente apostar nossas fichas, ainda mais em tempos de recursos escassos, que todas as nossas escolhas precisam ser muito ponderadas para ter o máximo de chance possível daquela intervenção dar certo, a gente escutar o que já foi acumulado em termos de avaliação de políticas que digam, olha, por ali parece ter um efeito mais interessante. Então, a gente conseguiu, por sorte, identificar algumas intervenções com essa característica de efeito e, como o Lanfred já detalhou de uma forma muito rica, trouxemos, sim, essa preocupação de pensar como implementar isso, quais seriam as barreiras e como olhar para esse público, não como um público homogêneo, mas, como eu disse, um grupo de pessoas com características muito diferentes. Então, cada pessoa egressa e suas famílias vão ter, muitas vezes, barreiras de equidade relacionadas ao local onde vivem, a questões de gênero, a questões de raça, que precisam, sim, ser consideradas ao implementar uma intervenção, não supondo que só porque aquela intervenção
ao que tudo indica, tem um bom potencial de funcionar, ela não vai precisar algumas adaptações ao nível local para chegar da forma mais interessante, mais horizontal para o público com aquelas características que o público que a gente estiver atendendo apresentar, né? Então, tudo isso são partes que são exaltadas na nossa síntese como critérios muito necessários serem somados às evidências, essa dimensão do território real, do público real que a gente está atendendo e de que forma fazer essas intervenções chegarem do jeito mais integral e considerativo do que são as demandas daquela população. Então, agora eu vou passar muito brevemente com vocês pelas 5 intervenções que a gente encontrou como tendo um efeito positivo para enfrentar o estigma contra as pessoas regressas e suas famílias. A publicação inteira, como eu mencionei, já está no site do Fazendo Justiça. Ficou uma publicação muito bonita, não poderia ser diferente, com tantas mãos qualificadas, construindo e revisando e validando ela. Mas eu vou apresentar para vocês só a parte do sumário com as intervenções. Então, deixa eu compartilhar aqui minha tela. Só um segundinho. Meu Deus. Só um segundinho. Deixa eu dar aqui no Zoom mesmo. Então, o que podemos fazer, então, para reduzir o estigma contra pessoas regressas do sistema prisional e suas famílias? Como a gente já mencionou, o estigma é esse tipo de rejeição social que acontece contra uma pessoa ou um grupo quando tem alguma característica que é considerada negativa pela sociedade. Como nós sabemos, até é por causa de uma atuação muitas vezes negativa da mídia em relação a esse público das pessoas regressas e suas famílias, e da distância que se produz entre a sociedade e as pessoas que foram presas. Muitas vezes, o que se sabe, a primeira visão que se tem em relação a esse público é uma visão negativa, e não uma visão das potencialidades que o público possui. Então, o estigma e o preconceito que esse grupo surge pode ser relacionado tanto à questão de ter sido preso, quanto à questão do crime específico que a pessoa foi presa por, o que muitas vezes causa desconfiança entre as famílias que nós escutamos. A principal situação que eles traziam era o quanto era difícil poder partilhar nos seus espaços de trabalho, de convivência, que eram familiares de pessoas regressas, porque isso acabava fechando as oportunidades dos próprios familiares também. Então, novamente, aquele debate do quanto a pena cumprida por uma pessoa, muitas vezes, ultrapassem muito o tempo da própria pena. Então, a pessoa regressa parece que segue cumprindo uma pena. E a família e todo o círculo dessas pessoas também cumprem junto uma pena que tem uma duração muito maior do que o período de encarceramento. Isso se confirmou em todas as conversas que nós tivemos, entrevistas que fizemos com familiares, como eu mencionei, de 3 estados do Brasil. E isso contribui muito para o sentimento de isolamento e julgamento social. Então, uma das intervenções que nós encontramos foram as intervenções psicossociais de base comunitária, junto às pessoas estigmatizadas e às suas famílias. Então, o que isso significa? Significa que quando a gente for pensar em como combater o estigma entre pessoas regressas e suas famílias, é muito importante, sim, poder oferecer uma atenção psicossocial. Ela principalmente pode vir das mãos de profissionais da psicologia e da assistência social que estejam inseridos na rede, por exemplo, de saúde pública ou de assistência social dos próprios municípios, e pode ser oferecido no modelo de psicoterapia, no modelo de oficinas, mas sempre voltado à questão da inclusão social
e de base comunitária, porque a ideia não é seguir com a segregação desse público. Então, não é ficar separando essas pessoas novamente para serviços apenas específicos, mas o máximo possível poder integrar essas pessoas na rede de serviços públicos. Então, muitas vezes a gente precisa de um serviço específico para compreender as demandas, fazer um acolhimento, fazer uma primeira escuta, mas a ideia é que a gente possa sim qualificar serviços da rede pública local para atenderem esse público nas suas demandas psicossociais. Bom, a outra intervenção que a gente encontrou foram as intervenções educativas. O que são as intervenções educativas nesse caso? Elas podem ser tanto voltadas a explicar um pouco mais o que é a realidade das pessoas egressas e suas famílias para a população em geral, e especialmente para trabalhadores e trabalhadoras desses serviços locais, quanto pode ser produzido também materiais para apoiar as pessoas egressas e as suas famílias a se comunicar com diferentes públicos, porque muitas vezes as pessoas que sofrem estigma acabam sendo, enfim, oprimidas para um isolamento social, não conseguem se comunicar, não conseguem apresentar a sua situação por medo também de serem rejeitadas, e essas intervenções educativas podem funcionar para empoderar essas pessoas a se manterem com uma vida social ativa, em comunicação, explicando as suas situações de vida e as suas demandas da forma mais rica possível, e estimulando esse convívio social e fortalecimento de vínculos, e não, novamente, uma segregação que se mantém. Uma das coisas muito interessantes que a gente observou, inclusive como oportunidade de trabalho e emprego, é em todas as ações de formação que forem oferecidas por um determinado órgão para os seus trabalhadores e trabalhadoras, poder incluir ou uma pessoa egressa ou uma familiar de pessoa egressa como ministrante das palestras. Então, poder muitas vezes construir essas ações educativas junto com esse público e nisso já ter uma oportunidade de empregá-las como pessoas que podem oferecer uma parte ou todo desse treinamento. A promoção de contato entre pessoas que sofrem estigma e a população em geral foi a terceira intervenção que a gente encontrou como efeito muito rico para combater o estigma. Então, dentro desse diagnóstico de que a segregação acaba criando uma mística negativa, onde a gente não conhece muita pessoa, não está perto da realidade dela, então só aceita o que vem de fora como comentário sobre ela, mas não se aproxima de fato para conhecê-la, esse é um espaço muito negativo, porque ele dá vazão à imaginação, e muitas vezes a imaginação é alimentada por um certo sensacionalismo que aponta que toda pessoa que foi presa é uma criminosa, irreversível, etc., o que de fato não corresponde à verdade. Então, promover esse contato, promover ambientes onde pessoas que foram presas, que estão como egressas e as suas famílias também possam conviver tanto com a população em geral, quanto com trabalhadores e trabalhadoras de serviço, é uma das formas muito efetivas de aumentar a diminuir o estigma e aumentar essa formação de vínculos sociais e a empatia mesmo em relação a esse público. Então, poder oferecer espaços para pessoas egressas contarem as suas histórias, inclusive isso preferencialmente, claro, funciona presencialmente, mas em tempos de pandemia que a gente está evitando muitas vezes o contato físico, isso pode acontecer também através de vídeos, de documentários, de formas que a população em geral possa entrar em contato com essas histórias. Tudo isso tem um efeito positivo, sim, na redução do estigma e aumento da empatia. A organização de grupos e clubes de apoio para pessoas estigmatizadas e as suas famílias também é uma outra intervenção que tem um efeito muito interessante por realmente convocar essa ocupação do espaço comunitário. Então, se recomenda que esses grupos de apoio possam ser tanto envolvendo outras pessoas da comunidade, quanto só focados nas pessoas egressas e suas famílias,
mas que ocorram em espaços comunitários, por exemplo, clubes, centros de convivência, igrejas, pracinhas públicas do município, ou mesmo grupos virtuais, novamente, né, nesse período de pandemia é importante a gente pensar a solução não presencial de algumas das intervenções, que possa servir como um espaço de troca de informação, de convivência, de apoio mútuo, sendo um grupo que pode ser voltado apenas para pessoas egressas e as suas famílias, também pode ser um espaço para a criação de estratégias desse público sobre como fortalecer os seus vínculos comunitários, como apoiar pessoas que muitas vezes ainda estão presas em suas famílias e vão estar enfrentando uma transição para a situação de egressa, que nem sempre é fácil. Então, pode ser tanto mediado pelas próprias pessoas quanto por profissionais treinados para isso. Mas a ideia é realmente tirar as pessoas de um nível de isolamento que é proporcionado pelo estigma e trazer para um espaço de convivência, de potencialidade, de troca horizontal de informações. E, por fim, então, as ações de comunicação sobre estigma em diferentes mídias. Então, poder investir em reportagens e mensagens positivas sobre as pessoas egressas do sistema prisional e suas famílias, sobre os processos que existem a nível comunitário, a nível local, de reinserção, as oportunidades que tem de convivência, de acesso à saúde, acesso à educação. Tudo isso é muito útil tanto para a população em geral desmistificar algumas dessas crenças negativas em relação ao público, quanto para as próprias pessoas egressas e suas famílias se sentirem menos isoladas e terem mais acesso à informação, se sentirem acolhidas nos serviços públicos. Então, também pode partir tanto do poder público quanto, falando como Instituto Veredas, por exemplo, das organizações da sociedade civil, uma produção de comunicação em diferentes mídias para essas pessoas conhecerem mais seus direitos, saberem quais serviços elas podem acessar de qual forma, se sentirem menos isoladas nas suas experiências. Então, foi essas intervenções que nós encontramos como de efeito positivo para superar o estigma de pessoas egressas e suas famílias. Todo esse material, depois que foi construído o texto, foi validado num formulário virtual, a gente já estava em período de pandemia, com mais de 230 respostas de trabalhadores e trabalhadoras, tanto do nível do executivo, quanto do nível do judiciário, quanto de organizações da sociedade civil, e também podemos, nesse formulário, ter essas intervenções validadas por pessoas egressas e as suas famílias. E a gente perguntava nesse formulário o grau de preferência das pessoas, e a principal resposta que a gente recebeu, e daí a importância sobremaneira de equipamentos como os escritórios sociais, que estão sendo fomentados pelo Programa Fazendo Justiça e pelo Conselho Nacional de Justiça, é que todas as opções eram de grande preferência, tinham grande valia, porque hoje esse público se sente sobremaneira invisibilizado. Então, é bem importante que a gente possa pensar que, dentre essas intervenções, existem coisas muito mais fáceis e muito mais complexas, óbvio, de realizar no nível local, mas todas elas têm um valor, dado o grau de negligência e de sofrimento que o estigma traz para essas pessoas hoje no Brasil. Então, não tem ação que tenha menos valor, nem ação que tenha menos efeito dentre essas todas que nós encontramos. E a gente recomenda muito que quem tem interesse nesse tema possa entrar em contato, então, com o material. Qualquer dúvida, nós do Veredas estamos à disposição também para poder pensar juntos a forma de implementar essas intervenções. E, por fim, agradecer de novo muito a parceria super valiosa, super generosa do Conselho Nacional de Justiça, do Programa Fazendo Justiça, do Eixo 3, e de todas as parcerias que a gente pôde ir construindo para chegar a esse material final, que ele é sintético, mas ele vem de uma trajetória de muita participação escutativa
tanto das pessoas que vão botar a mão na massa como trabalhadoras, quanto das pessoas que vão ser beneficiárias últimas desses processos que estão sendo fomentados. Então, é um grande prazer poder lançar hoje a síntese com vocês e fico à disposição para seguir a conversa. Muito obrigada, Laura. Nós é que agradecemos. Eu acho que a partir do contato com o Instituto Veredas, a gente pôde tomar conhecimento desse tipo de trabalho, né, em que une as evidências científicas a trabalhos já realizados na ponta e também que vai falar do aprimoramento das políticas que a gente vem pensando e fomentando, né? Então, para nós, é um prazer e um grande aprendizado também. Muito obrigada. Acho que vocês trazem nessa síntese, né, muitos elementos que, para mim, como assistente social, né, só reforçam a importância da gente fomentar estruturas como os escritórios sociais, espaços que vão ter uma escuta qualificada, profissionais, né, do serviço social, da psicologia, para poder dar o suporte às pessoas egressas e suas famílias. E mais do que essa convicção, né, que a gente tem por exercer, é importante, então, a gente se debruçar, olhar e ver se de fato isso faz sentido. Então, é muito importante ouvir que sim, faz sentido e que as políticas públicas de cuidado e de suporte, elas têm que ser reforçadas, valorizadas, né, principalmente em períodos de crise como que a gente está vivendo. Então, muito obrigada. Passo a palavra também, sem mais delongas, para Dandara Tinoco. É um prazer estar contigo nessa mesa, né, reencontrá-la aqui. Queria que você também nos apresentasse a incursão do Instituto Igarapé nesse tema, com pessoas egressas. A palavra está com você. Muito obrigada, Dandara. Obrigada, gente, boa tarde. Primeiro quero agradecer, né, ao convite do programa Fazendo Justiça. É um prazer dividir esse papo, enfim, com o Dr. Lanfred, Laura, Melina, pessoas com quem a gente já tem um diálogo intenso e que eu acho que, enfim, sempre traz achados muito proveitosos para o nosso trabalho, né? E agradecer, obviamente, também as pessoas que estão assistindo, né? Eu trabalho no Instituto Igarapé, a gente se dedica a agendas como segurança pública, justiça criminal, desenvolvimento. Trabalhamos, sobretudo, com pesquisas, mas também com ações de comunicação e novas tecnologias, então, por exemplo, visualização de dados, aplicativos, sempre no sentido de tentar identificar e multiplicar políticas públicas que funcionam, né? Há algum tempo, a gente já vinha olhando para os fatores mais ligados à porta de entrada do sistema penitenciário, né? Então, por exemplo, políticas de drogas são um tema que a gente já trabalha há muitos anos. Mas, desde o início de 2018, a gente começou a olhar também com mais atenção para essa porta de saída, né? Os nossos projetos estão, sobretudo, voltados para identificar quais são os principais desafios, mas também as oportunidades para a inserção econômica e social das pessoas, tanto as pessoas privadas de liberdade quanto as egressas do sistema penitenciário, com foco, sobretudo, no trabalho e na qualificação profissional, mas a gente entendeu que não dava para falar de trabalho e qualificação profissional sem olhar para outras questões, como saúde, educação, assistência social, enfim, assistência jurídica, né? Porque sem olhar para esses temas, a gente não consegue nem pensar em qualificação e trabalho, porque muitas vezes as deficiências são anteriores, né? As dificuldades, os desafios são anteriores à própria entrada no mercado de trabalho ou à qualificação. Obviamente, o estigma foi um obstáculo que a gente se deparou desde o início dos projetos e que a gente entendeu que estava associado a vários outros obstáculos. Então, eu gostaria de, antes de tudo, saudar esse esforço de vocês, né, do Fazendo Justiça, do Veredas e dos demais envolvidos nessa publicação, né, na síntese de evidências, porque a gente entende que esse é, de fato, um problema-chave a ser solucionado. Esse tipo de material é super importante para formulador, né, para quem formula e para quem implementa a política pública. A gente acha muito interessante, eu particularmente, né, olhando o documento, achei muito interessante não só a sistematização das opções, mas também dos desafios de implementação com propostas super concretas para tentar
vencer esses desafios. Então, enfim, o documento é um super ganho, eu entendo, para dar materialidade também para o tema, né? Porque eu acho que, embora todo mundo, acho que pode ser quase que uma coisa do senso comum de que o estigma atinge essas pessoas e dificulta o acesso dessas pessoas a políticas públicas, mas mesmo sendo de alguma maneira óbvio isso, como que você materializa estigma, né? Como que você mede estigma, né? Como você sabe se o estigma foi superado ou não? Então, embora seja um problema que eu acho que ele é fácil para quem trabalha com isso, saber que ele existe, ele tem um nível de materialidade que documentos como esse que está sendo lançado agora certamente trazem. E acho também que é um super ganho olhar para outros grupos vulnerabilizados, né, como a Laura mencionou, para além dos egressos, para que as lições aprendidas nas experiências com esses grupos possam também ser aí aproveitadas, né? Então, e além de tudo, acho que é um material muito objetivo em termos de linguagem, um material super bonito, que sempre ajuda também quem está lendo a, enfim, visualizar as informações de uma maneira mais interessante. Os nossos achados, eles vão em sentidos muito parecidos com a análise que está sendo lançada hoje, né? A sistematização e análise, né? Então, a gente tem identificado esses impactos negativos do estigma. Eu acho que o documento traz muito a importância no sentido de gravidade desse impacto, tanto no nível individual quanto no nível comunitário. E eu acho que é importante também a gente evidenciar como existem implicações sociais também para isso, né? No sentido de como o estigma afeta a própria elaboração e implementação das políticas públicas, né? No ano passado, a gente trabalhou sobretudo nessa análise de políticas nacionais e estaduais, sobretudo voltadas para trabalho e qualificação profissional. A gente também fez um esforço, né, de tentar identificar quais são práticas que já existem e que podem ser multiplicadas, sempre em diálogo intenso com os executivos estaduais, com o judiciário, com representantes da sociedade civil e também com o setor privado, já que a gente estava falando de trabalho. E a gente percebeu que o estigma ele quase que alimenta um ciclo, né? Ele, por exemplo, é um dos fatores certamente que está por trás, não só de muitas vezes essa questão do apoio para pessoas egressas não ser um tema prioritário no debate público, como mais grave do que isso, como existe uma negação do direito dessas pessoas, né, que tiveram a experiência de encarceramento. Então, esse baixo acesso a direitos, por sua vez, né, ou seja, não existe uma demanda pública, muitas vezes isso não está tão presente no debate público, né? Isso acaba alimentando um baixo acesso a direitos, e esse baixo acesso a direitos deixa as pessoas mais vulneráveis à violência, e aí tanto em termos de voltarem a ser autoras, mas é importante dizer, de serem vítimas também de violência, o que acaba alimentando o estigma, e assim esse ciclo vai se perpetuando. Um exemplo, só para trazer um exemplo concreto, que eu acho importante dizer, em termos de como isso afeta as políticas públicas, vários estados hoje brasileiros, inclusive no nível federal também, a gente tem políticas que trabalham com a reserva de vagas para pessoas egressas, no sentido de reserva de vagas em contratos que são feitos ou com o governo federal ou com os governos estaduais de prestação de serviços, né? Então, pessoas egressas teriam ali um percentual específico de vagas de trabalho reservada para elas. A efetivação dessa reserva de vagas tem sido super limitada. E, obviamente, tem outras questões que estão relacionadas a isso, né? Como o baixo acesso à qualificação profissional, etc. Mas, certamente, pelas conversas que a gente já fez, por todos os documentos que a gente analisou, o estigma é também uma questão que dificulta a implementação desse tipo de política, porque muitas vezes a gente escuta das empresas, enfim, ou de representantes do setor de RH, mas vem cá, não é perigoso, né? Então, assim, o que está por trás disso? É o estigma. Então, o estigma está aí afetando diretamente a implementação de políticas que, inclusive, já existem, como eu mencionei. Entre tantos pontos de contato que eu acho que os nossos projetos têm com o documento que está sendo lançado,
como o tempo é curto, eu queria destacar uma das nossas ações, que eu acho que se conecta, sobretudo, com duas das opções que o documento traz, né? No sentido de opções de como superar esse problema ou, ao menos, mitigar esse problema. Que essa ação que eu vou destacar agora, ela se destaca, sobretudo, com a questão do uso de ações de comunicação em diferentes mídias para enfrentar o estigma e também com a promoção de contato entre as pessoas estigmatizadas e a população em geral. E aí, ressaltando que, obviamente, como o próprio documento descreve, embora eu esteja dizendo que se relaciona com duas das opções, essas opções elas não podem ser olhadas de uma maneira separada, né? Eu acho que o tempo inteiro elas estão se conectando umas com as outras. Mas, no ano passado, a gente lançou essa campanha chamada Sócios da Liberdade, que o foco é aumentar as oportunidades de trabalho para pessoas presas e egressas do sistema prisional, encorajando as empresas a contratarem essas pessoas. Embora a campanha tenha sido desenhada com o público-alvo central empresários e representantes de setores de recursos humanos, eu acho que é importante trazer essa ação aqui porque ela permitiu que a gente refletisse de maneira mais geral sobre como tentar superar essa questão do estigma, né? E aí tem 4 questões que eu queria destacar aqui. A primeira é que, como a gente já falou, mas eu acho que é uma mensagem muito importante de ser reforçada, essa exclusão, esse não acesso a políticas públicas por parte de pessoas egressas do sistema prisional e dos seus familiares, ela perpetua ciclos de violência, né? Então, assim, para além do reconhecimento de direitos individuais, que são importantíssimos, apoiar socialmente essas pessoas egressas tem impacto positivo para a sociedade de maneira geral. Então, a gente identificou, a partir das várias entrevistas que a gente fez para os nossos documentos e para o próprio desenho da campanha, que dá relevância a isso, né? Mostrar como cada uma das pessoas, né, de maneira geral, pode ser afetada por esse tema é muito importante, porque muitas vezes as pessoas elas acreditam que elas não têm nada a ver com isso. Então, a gente tem demonstrado como, sim, todo mundo tem a ver com isso, porque a gente está falando de ciclos de violência que atingem a população de uma maneira geral. A segunda questão, que eu acho que é importante de destacar, é que, de fato, essa questão da superação de estereótipos, que é uma questão que o documento traz, ela depende, de fato, de dar rosto às pessoas, né? O documento chega a falar, por exemplo, dos relatos em primeira pessoa, né? E aí a gente tem trazido, por exemplo, nos vídeos da campanha Sócios da Liberdade, essas histórias de pessoas egressas e, eventualmente, de pessoas privadas de liberdade, mas a gente entende até que tem que ir além, né? Então, assim, como que a gente consegue mostrar como é a relação dessas pessoas com as suas famílias, com os lugares, né, com as pessoas dos lugares, com a comunidade ali de onde elas vivem, né? Porque essas pessoas, elas, além de serem egressas, elas são mães, são pais, são filhos, são amigos, são trabalhadores, trabalhadoras, enfim, em resumo, né, quais são os tantos outros aspectos da personalidade dessas pessoas, para além da experiência do sistema prisional, que a gente poderia estar mostrando para as pessoas, né? Eu entendo que se a gente não quer que a vida dessas pessoas seja definida pela condição de ser egressa do sistema prisional, a gente não pode definir essas pessoas exclusivamente por ser egressa do sistema prisional. E aí vale fazer uma referência à fala da Laura sobre como muitas vezes há uma sobreposição de camadas de vulnerabilidades. Então, as pessoas, por exemplo, a gente já escutou de empresários, empresárias, mas com tanta gente desempregada, por que ao invés de ter um programa com foco em pessoas que moram em lugares com maior vulnerabilidade social ou pessoas negras, por que a gente vai empregar pessoas egressas? E o que a gente sempre fala mas essas pessoas também moram em territórios vulnerabilizados, eventualmente, né, a gente sabe que a população carcerária hoje ela é composta majoritariamente de pessoas negras, então essa é também uma questão. A questão das pessoas que tiveram baixo acesso a políticas públicas de maneira geral. Então, assim, o potencial de um olhar para esse grupo, ele, ao mesmo tempo que você está olhando para uma pessoa egressa, você está olhando para uma pessoa que ela vai sobrepondo todas essas camadas de vulnerabilidade, né? E aí, esse ponto da desconstrução, né, dos estereótipos, eu acho que tem muito a ver com um terceiro ponto,
que é colocar em evidência histórias positivas, né? Então, na Sócios da Liberdade, a gente trouxe pessoas que contrataram pessoas presas e egressas para contar como é que foi essa experiência. A gente sempre fez muita questão de falar que, olha, não estamos usando as pessoas de cobaia, isso já existe, as pessoas já contratam, têm experiências positivas, então dar visibilidade a isso é importante. E foi muito interessante que, além dos depoimentos positivos sobre o nível de comprometimento das pessoas ao encontrarem oportunidades, etc., uma surpresa interessante foi ouvir, por exemplo, de um contratante como aquele trabalho mudou não só a vida, eventualmente, de quem foi contratado. E, obviamente, eu estou falando aqui de trabalho porque esse é o foco da campanha, mas isso poderia ser mostrado em relação a qualquer tipo de serviço ou política, né? Mas como também essa contratação mudou a vida de quem contratou, ou eventualmente pode mudar a vida da pessoa que está oferecendo aquele serviço, né? Do gestor público que está trabalhando com esse público, né? Como essas próprias pessoas, elas trazem depoimentos de superação dos próprios preconceitos. Então, assim, mais uma vez, você está mostrando esse impacto na vida do egresso, mas você mostra também como outros grupos populacionais podem ser impactados. E por fim, um ponto que eu queria destacar é que, embora a gente entenda que essa parte de sensibilização ela é importante, ela é quase uma chavinha para abrir a porta para esse tema de quem nunca se interessou ou eventualmente de quem teria algum tipo de restrição a ele, uma vez que o estigma começa a ser superado e que as pessoas se interessam por esse tema, é preciso que as informações sobre o que ela pode fazer estejam muito facilmente dadas, né? Ou seja, para além dessa questão da sensibilização, todo material de comunicação ou, eventualmente, iniciativas que queiram colocar a sociedade, de maneira em geral, em contato com egressos e familiares, precisa trazer informações muito concretas do que as pessoas podem fazer, né? Então, quando a gente está falando, por exemplo, de qualificação e trabalho, o que eu estou querendo dizer? A gente deixou super acessível o que o contratante precisa saber para contratar, com quem ele precisa falar, quais são os lugares que ele vai, eventualmente, qual é o apoio que ele vai precisar dos gestores públicos nesse sentido de identificar os contratantes ou da própria de iniciativas da sociedade civil. Então, trazer alguma materialidade, né, sobre o que as pessoas podem fazer, eu acho que é uma etapa muito importante. Não basta você vencer o estigma em termos de sensibilização, né? Você precisa transformar isso, de fato, em ações. Obviamente, a gente vê o judiciário como um parceiro-chave, tanto para desenvolver essas reflexões, enfim, estou contando um pouco aqui o que a gente já pôde pensar, mais o judiciário, assim como os próprios gestores, para amadurecer mesmo essas reflexões, mas também para disseminar essas mensagens. E aí, queria, enfim, pedir licença para deixar aqui o site da campanha, que é igarapé.org.br/Sócios da Liberdade, mas ali tem uma série de vídeos e esses materiais informativos que eu falei. Então, assim, as pessoas também que estiverem assistindo e quiserem entrar em contato com a gente para entender como disseminar esses materiais, a ideia é que esses materiais possam ser usados de maneira mais abrangente, né? São vídeos, enfim, gravações feitas em diversos estados, etc. Então, é um material que ele não é só da campanha, a gente entende que ele pode ser usado por outros atores. E, por fim, só contar que esse ano a gente está começando uma nova fase do projeto, que é voltado mais para o apoio técnico e de comunicação das redes de atenção a egressos que já existem. Obviamente, isso vai exigir, inclusive, um diálogo super intenso com o Fazendo Justiça, né? Uma vez que essa expansão das redes de atenção a egressos, ela caminha junto com a expansão dos escritórios sociais, que são essa iniciativa aí super importante no sentido de facilitar o acesso a essas políticas públicas. A gente acredita que uma aproximação com essa rede também vai ser muito importante para seguir fazendo essas reflexões que eu adiantei um pouco aqui e afinar essas mensagens. Isso é um processo que ele está permanentemente em construção. E, enfim, já para terminar, a gente entende que, de fato, identificar como superar o estigma, né, que é muito o que esse documento traz,
principalmente com base em evidências, e aí, como a Laura mencionou, a gente não tem recursos infinitos quando a gente está falando sobre esse tema, muito pelo contrário, a gente sabe que as políticas de atenção a egressos carecem de mais recursos, então é muito importante para a gente olhar o que já funciona, né, com base nas pesquisas, que foi o que foi feito por esse documento, justamente para conseguir fazer com que essas políticas elas não seja preciso reinventar a roda para criar essas iniciativas e para que a gente possa, de fato, melhorar aí, a implementação e o acesso dessas pessoas a políticas públicas. Dandara, muito obrigada pelas reflexões. Te ouvindo, fico pensando que, para além de uma simples comunicação, né, o que você traz é muita educação em direitos. E quando a gente fala em educação em direitos, a gente pensa, vamos levar o conhecimento da lei, entre aspas, né, para uma população que não teria uma instrução formal, quando, na verdade, a gente precisa falar de educação em direitos para todos os atores, né, para as duas pontas. Então, muito interessante também, que eu acho que o Fazendo Justiça também pensa nisso, é como instruir os empregadores, como instruir as instituições, como levar essa conversa também para quem muitas vezes propaga esse estigma e preconceito, até sem uma intencionalidade clara, né, mas sem conhecer. Então, te ouvindo, me veio essa questão da educação em direitos, que também aparece na síntese, né, que é o ponto da comunicação, e também do quanto a gente tem que ir desbravando as instituições, não só fazer um equipamento voltado somente para a pessoa egressa, mas também todos os outros equipamentos, se você pensar numa unidade básica de saúde, num CRAS, num CREAS, no Centro POP, como que a gente vai conversar sobre sistema prisional, sobre o estigma à pessoa egressa, também nesses equipamentos que devem atender essa população. Então, só para fechar o nosso evento de hoje, o lançamento, eu gostaria de deixar aqui, né, registrado que nos comentários a gente vai deixar o link para acesso à síntese, né, à íntegra. Então, fazer o convite para que todos acessem, leiam o material, né, degustem esse material tão diferente, tão importante, tão caro para nós, e agradecer mais uma vez a participação da Laura, da Andara, Lanfred, e encerro, então, essa tarde com essa importante publicação. Muito obrigada.